do meu primeiro sintoma de fala arrastada até chegar ao hospital foi apenas uma questão de 15, 20 minutos. Mas, claro, a dor de cabeça já estava presente o dia todo, desde as 9 horas da manhã. Agora, eu sei que tinha um coágulo no cérebro e que isso foi a causa do meu derrame. Meu diagnóstico inicial no Hospital Oakland foi testar minha força na mão esquerda e direita. Fortalecer meus pés quanto eu conseguia empurrar, e visão e... Acho que eles fizeram exames de sangue também e exame de urina, e tomografia computadorizada. Nada disso realmente indicou que eu tive ou confirmou que eu tive um derrame, mas eu sabia que tinha tido um derrame porque minha língua do lado esquerdo estava inchada em comparação com o lado direito. E eu sempre relacionei esse tipo de coisa com minha fala arrastada. Desde o momento em que entrei na emergência, acho que fiquei lá alguns dias e depois me transferiram para uma enfermaria onde fiquei mais alguns dias, e acho que nesse momento fui transferido para um quarto só meu e tive a sensação de que aquele era meu último destino, por assim dizer. Sim, eles não achavam que eu iria sobreviver, mas acho que as orações me ajudaram e amigos e família sim. Quando acordei na enfermaria, pensei que ficaria lá apenas um dia ou algo assim, ou meio-dia e iria embora. E então, só alguns dias depois, descobri que tinha um problema sério, ou só depois de uns 4 dias ou algo assim. Quando acordei, ainda não sabia o mês e a data. Eu nem sabia que dia, que mês era e coisas assim. O derrame me afetou bastante, sim. Atingiu minha mão esquerda, minhas pernas esquerdas, meu caminhar, meu uso da mão esquerda, como vestir e coisas assim, tomar banho, tudo. Torna minha vida muito difícil. No dia seguinte, eu só tive que pensar: bem, aconteceu. Nada que eu possa fazer porque já aconteceu. O que eu tenho que me concentrar é em melhorar. Isso é tudo que eu queria fazer. Esse foi meu primeiro foco. Era apenas melhorar, sabe? Não só por mim, mas pela minha família também. Então, Fomos ao departamento de emergência. Antes disso, sim, meu médico ligou antes, para avisar que eu estava chegando. Então fomos ao departamento de emergência e eles apenas fizeram perguntas sobre o que aconteceu, e então me levaram para dentro. Bem, no início eles me examinaram. Eles apenas fizeram, físico, como levantar meus braços e pernas e fazer o acompanhamento dos olhos para seguir as mãos da esquerda para a direita. Acho que fazendo todas essas coisas. Eles me fizeram levantar, ver quão bem eu estava equilibrando, e então também, me levaram para uma tomografia computadorizada. E fiquei no hospital por 12 dias. Dentro desses 12 dias, eu fui para a terapia da fala e também fui para o departamento de fisioterapia, mas sim, praticamente direto para a enfermaria de derrame. Para aqueles com derrames, se você quer melhorar, você tem que perseverar. Não seja preguiçoso. Participe de tudo que eles te oferecem, porque veja, estou começando a mover todo o meu lado esquerdo e comecei a ir sozinho ao banheiro, ao chuveiro. Eu só preciso de 1 ou 2 horas no chuveiro. Antes eu tinha que sentar no chuveiro, tinha que ser levado ao banheiro, fazer tudo. Mas sim, esse é o prêmio de perseverar é
você começa a melhorar, sabe? 2 dias depois comecei a andar. Não havia. Eu não conseguia sentir nada no meu lado direito. Minha perna estava muito boa porque tudo que eu queria fazer era apenas andar, andar pelo hospital. Fazer minha perna direita funcionar porque eu sabia que isso levaria um pouco de tempo e minha voz. Então, a primeira coisa foi que eu tinha que recuperar meu movimento. Quando percebi pela primeira vez que, eu não posso fazer nada. A fisioterapeuta do hospital teve que vir e me ajudar primeiro quando eu tive meu derrame. Ela estava sempre lá para me ajudar a me locomover. E então, no dia seguinte, eu conseguia fazer isso sem ela, sabe? Sozinho. Então eu estava tão determinado a. Melhorar, né? O que me afetou quando eu tive meu bem, eu ainda tenho, mas o não tão mal foi minha deglutição, sabe? Eu tinha que me concentrar no tipo de líquido, refrescos, qualquer coisa, todos os dias por cerca de 3 semanas minha fala, sabe? Eu tinha que continuar indo para a terapia porque eles não conseguiam entender nada do que eu dizia, mesmo que eu achasse que estava falando, sabe, explicando corretamente, mas aparentemente eu não estava. Então, a visão dupla, isso deveria ter sido curado no início do meu derrame por cerca de 2 semanas, e então comecei a ficar claro porque eu estava de volta à minha medicação. Após 3 semanas, fui autorizado a comer alimentos sólidos normais porque estava engolindo bem, fazendo meus exercícios e tudo mais. E então, me disseram que eu poderia comer algo muito mais gostoso, pelo qual eu estava morrendo de vontade há muito tempo. Bem, o derrame me afetou, de forma que eu perdi minha fala. Eu também estava dormente no meu lado direito. Eu não conseguia escrever, sou destro, e não conseguia andar com o lado direito. Eu conseguia mover meu lado esquerdo, mas meu direito. Então, sim, eu estava apenas com a fala arrastada, minha fala estava muito arrastada, e eu simplesmente não conseguia escrever de jeito nenhum. Eu não conseguia pegar uma caneta nos primeiros dias, e meu movimento ou meu caminhar, eu não conseguia fazer isso nos primeiros dias também enquanto estava no hospital. Minha recuperação, sim, minha fala acho que voltou na segunda semana e eu comecei, ainda estava arrastada, mas eu conseguia fazer sabe, falar algumas das palavras. E eu apenas fiz um pouco de caminhada ou arrastamento, se preferir, para fazer meu pé direito se mover corretamente. E enquanto estava no hospital, eu apenas fazia o que podia. Em termos de bem, pedir minha escrita, eu apenas pegava uma caneta e praticava. Eu fazia isso porque estava determinado a recuperar as funções. Minha fala, sim. Eu apenas conversava com meus visitantes. E, mesmo que eu falasse arrastado ou não, eu apenas, sabe, mantinha minha boca em movimento, mantinha minha voz ativa e apenas. E caminhando, meu marido me ajudava e apenas me levava para dar uma volta. E assim foi, pouco a pouco, isso foi enquanto eu estava no hospital por 12 dias. Eu também tinha a queda no rosto, mas descobri que à medida que continuava falando, isso parecia se corrigir. Foi como um pouco de exercício. Cerca de um mês depois, quando recebi alta e saí do hospital, um mês depois, sim, eu estava praticamente voltando ao normal. E com a perda das minhas habilidades, minha fala, minha escrita e meu caminhar, tudo o que fiz foi o que eu podia, fisicamente, a cada dia. Então eu apenas praticava isso todos os dias. Cerca de 1 a 3 meses depois, eu recuperei a capacidade. Eu estava andando bem, o equilíbrio estava bom, minha escrita estava boa. Não era o mesmo ou normal, mas eu conseguia escrever letras, eu conseguia escrever como em letra de forma, não tanto escrever, mas imprimir. A queda tinha ido embora e minha sensação, meu entorpecimento, isso tinha ido embora.
Então eu estava me movendo funcionalmente no meu lado direito e em 6 meses eu estava praticamente recuperado. Não foi fácil porque eu estava aprendendo, tendo que reaprender, mas mantive a determinação. Pensei, sim, só um pouco de cada vez eu tinha que lidar com essa disfunção ou deficiência. Apenas faça um pouco de cada vez todos os dias. E descobri que só melhorava e melhorava e melhorava. Frustrado. Essas deficiências fazem você se sentir frustrado porque você perde sua independência. E eu sou uma pessoa muito independente. Eu odeio andar de ônibus. Você mundo para outros passageiros, mas você sabe que não pode fazer as coisas, não pode se mover tão rapidamente, e muitas pessoas podem não entender isso. Às vezes eu sentia vontade de ter um rótulo dizendo: eu tive um derrame, não posso me mover. Os sentimentos mudaram com o tempo ao aprender a aceitar que você tem essa deficiência, aceitando que pode não ser para sempre, pode não ser 100%, mas pelo menos você está lá fora fazendo o que gosta. E no que diz respeito, eu não me concentro na infelicidade ou depressão. Isso só te derruba, então eu penso no aspecto positivo, não no negativo. Bem, depois do derrame eu estava no hospital e então eu estava na ala de reabilitação e no começo eu pensei que eu recuperaria meus movimentos, mas depois de algum tempo eu pensei que haveria alguma deficiência e eu teria que aceitar isso. E desde que tive o derrame eu não fui trabalhar e isso me faz muito solitário. E também eu dependo muito do meu cuidador, porque eu não tenho família, exceto minha esposa. Somos apenas nós dois aqui e eu dependo dela. E às vezes as emoções dela e meu humor estão apenas brigando entre si. Então eu estava bastante inquieto e emocional e também eu não sabia que havia depressão em mim. Eu não conseguia dormir e eu não conseguia dormir por cerca de 2 ou 3 semanas, então eu estava tão cansado, mas não conseguia dormir e mesmo que eu deitasse na cama a noite toda eu estava acordado. Então mas na verdade eu não sabia que tinha depressão até um dia e eu pensei que estava certo. É o fim do mundo para mim. Então eu tentei me machucar e então fui internado no hospital novamente. E então eles me colocaram na ala psiquiátrica e então eu fiquei lá por 2 meses e me deram pílulas e também psiquiatras cuidando de mim, e então eu recebi alta. Para superar minha infelicidade, eu apenas aceitei onde eu estava, e apenas fazia o que eu podia, e apenas fazia o melhor que eu podia onde eu estava, e descobri que ao fazer isso, eu superava esses diferentes sentimentos de, você sabe, medo, infelicidade, depressão. E é realmente apenas aceitar onde você está e apenas fazer o que você pode e apenas fazer isso pouco a pouco. Ter boas pessoas ao seu redor, encorajando você, sendo positivo, sendo determinado, tudo isso ajuda a superar essas coisas. Eu estava também me sentindo muito deprimido porque eu não conseguia fazer algumas das coisas que eu queria fazer e havia uma certa parte onde você sabe, eu não queria estar vivo, sabe? Isso realmente te atingiu e eu pensei, não, se você acreditar em si mesmo, você sabe, porque todos nós vamos à igreja e todos os meus filhos eu disse, não, isso é fraqueza, você sabe, desistir assim, né? Entre nisso e persevere e faça seu exercício, reze ao Senhor e tudo isso, e então
Você será recompensado. Eu não acho que senti nada depois do derrame. Mas eu vivi minha vida como eu vejo, perfeitamente feliz. Tento fazer uma piada de vez em quando. Mas continuamente estou sempre procurando maneiras de melhorar minha vida. Eu posso melhorar a fala, onde eu não conseguia falar nada. Agora estou falando muito melhor. A cada dia que passa, eu posso olhar para trás e pensar em algo que aprendi, algo que melhorei. Nada pode interferir nisso. Foi difícil. Eu tive que morder minha língua bastante porque você fica impaciente. Você pode dizer a alguém para fazer algo e nosso reconhecimento do tempo não é o que seria para uma pessoa normal. Um segundo pode parecer uma hora às vezes e então, sim. Minha filha costumava dizer, espere um minuto, eu vou fazer. Então você sabe, eu me impedi de repetir, e é uma das coisas que você tem que aprender. Outras terapias que tentei são as medicinas herbais chinesas e também a acupuntura chinesa e também a massagem. Na verdade, eu estava muito agressivo e porque eu queria e eu tinha que recuperar minha força o mais rápido possível. Então eu fiz isso, fiz todas essas 3 coisas de uma vez, todos os dias. Então eu fiz uma massagem, fiz a acupuntura e também tomei o medicina herbal chinesa. Mas na verdade eu gastei bastante dinheiro com isso. Custou-me cerca de $70 por dia e eu fiz isso 7 dias por semana e por 3 meses. Mas e fiquei bastante desapontado. E eu não pensei que eles me dariam qualquer grande ajuda de jeito nenhum. E talvez algumas pessoas digam que são úteis, mas para mim eu não senti nada de bom. E eu tenho meus objetivos de reabilitação. Diga, no começo eu consegui andar cerca de 5 minutos e eu estava muito cansado. Mas todos os dias, eu faço meu plano de caminhar 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e também à noite. Então eu realmente mantenho isso, ou continuo fazendo isso. E gradualmente eu consigo caminhar 10 minutos de cada vez, em vez de apenas caminhar 5 minutos de cada vez. E eu consigo caminhar mais rápido e eu consigo caminhar com um passo maior. Então, porque me disseram que caminhar é o melhor exercício, e eu também tenho uma bicicleta ergométrica. E então eu uso a bicicleta ergométrica todos os dias para manter meus joelhos mais fortes. Acho que o meu primeiro ano foi o pior porque dizem que uma boa porcentagem, a porcentagem de pessoas que morrem após o primeiro derrame não é boa. Então isso me preocupou, até que aquele ano passou, e então eu meio que pensei, bem, é isso, sabe? O ano se foi, então eu devo estar bem. Então eu acho que você tem que ter uma boa atitude, uma atitude saudável para sobreviver a um derrame. O ataque cardíaco, as pessoas podem ter, são tratadas, estão bem novamente após um ano. Derrame parece ser algo para a vida toda. Se você não trabalhar nisso. Se você, como dizem, se você usar ou perder, eu sempre mantenho esse lema. Tente usar tudo o que puder, até mesmo paus e pedras ou qualquer coisa que você possa levantar. Pratique levantar, jogar
o que for. Apenas continue nisso. Como eu mudei minha dieta foi, eu apenas cortei todas as gorduras e, eu costumava usar manteiga, mas agora é só margarina. E sabe, toda aquela comida da ilha que eu costumava comer, eu cortei completamente. Eu como agora de vez em quando, tipo em um domingo ou algo assim, mas não sempre como eu costumava comer. Mais vegetais agora. Sabe, eu estou acostumado com isso agora porque eu disse que tinha que ter para ficar vivo e eu fui e agora estou acostumado com isso. A outra coisa, sabe, que eu desisti foi fumar. Foi difícil desistir. Foi a única maneira que eu poderia ter desistido porque eu não conseguia andar e não conseguia ir à loja. Então meus filhos me ajudaram nisso. Eles disseram: não, pai, eles jogaram fora todos os meus cigarros que eu tinha, jogaram fora, jogaram fora. E eles sabiam que eu não podia dirigir um carro, não podia ir à loja. Eu tenho que agradecer aos meus filhos por não cederem às tentações, mas eles viram o quanto eu realmente queria, sabe, desejava cigarros, sabe? E eles disseram: não. Se você quer melhorar, vai ter que ficar sem isso, sabe? Experimente alguns vegetais.